Eu vou abordar agora a questão de uma técnica de viver ou uma técnica de autoconhecimento que eu coloco o nome de técnica da xícara vazia. Essa técnica, eu vou me pautar numa história zen de uma maneira bem sintética para tentar exemplificar o que é isso, né? Existe a história de um indivíduo que era um intelectual, um cara cheio de doutorados, pós-doutorados e tal, que ele foi até uma montanha onde existia um mestre zen, e ele foi lá, queria ter um processo de troca de informações, né, tava buscando algumas questões e foi atrás desse mestre. Chegando lá, ele falava muito dos processos dele, do que ele já tinha aprendido e tal, mas a hora alguma ele tinha um processo de abertismo para receptividade das informações desse mestre zen. Até que teve um momento que esse mestre ofereceu ele uma xícara de chá, e ao colocar essa xícara no copo, ele foi a enchendo até o ponto de essa transbordar e continuar fazendo esse movimento. Então esse intelectual começou a falar, pô, mas está transbordando e tal. E esse mestre zen disse para ele, olha, da mesma forma como está essa xícara com uma quantidade já esgotada, né, de receptividade de líquidos, isso é a sua mente aqui para vir buscar informações. Nesse sentido, o que ele quis sintetizar é que, hora alguma, esse indivíduo veio com realmente receptividade para novos conhecimentos. Ele já foi para lá muito cheio, né, com muita informação na cabeça, e que não caberia mais dentro da postura que ele estava internamente. Dentro dessa ideia é que eu entro com essa técnica de viver. A forma como eu aplico ela na minha vida, e como eu aplico até hoje, é por um motivo muito simples. Tem um traço que é a questão do julgamento. A partir do momento, né, que o indivíduo, você, se autodiagnostica como uma pessoa que julga, não no sentido generalizado, mas em alguns contextos, e que isso de alguma forma traz algum incômodo, eu vejo então a utilidade dessa técnica, né? Que como eu já expliquei em outros vídeos, são coisas muito simples. Na minha experiência pessoal, eu apliquei essa técnica a partir do momento que eu identifiquei que o traço do julgamento existia, eu comecei a mapear no meu laboratório de convivência, que é a vida, né? E onde eu observava, né? Onde eu estava julgando os indivíduos, onde eu estava sendo preconceituoso. E eu tinha anotações diárias nas quais eu refletia sobre aquilo, não, aquilo realmente foi um julgamento ou foi uma criticidade real de uma coisa que estava acontecendo. E aos poucos eu fui percebendo que existiam padrões, determinados tipos de lugares, locais, que isso tendia mais a acontecer. Uma coisa muito interessante que eu tirei dessa autopesquisa é que nos ambientes onde não faz parte da nossa realidade cotidiana, por exemplo, quando você faz uma viagem e vai para um lugar que tem uma cultura diferente, muitas vezes esse choque cultural pode e muitas vezes leva a uma tendência de ter posturas mais julgativas, né? Então, eu vi nessas possibilidades de ir para lugares diferentes um grande laboratório para estar desenvolvendo isso. Agora, uma questão que é interessante também de ser colocada é que eu já conversei com algumas pessoas que também entendem, né, dessa ideia da xícara vazia, mas na minha forma de ver, praticaram isso de uma maneira deturpada, levaram isso para um extremo no sentido de assim, então eu vou me esvair de qualquer verdade, de qualquer informação que eu já tenha obtido de outras fontes, de outras linhas, de outras vivências, de outras experiências, e tudo aquilo que vira a mim é receptivo, eu não vou ter um juízo daquela informação.
Na minha forma de entender, isso não é a técnica da xícara vazia. A técnica da xícara vazia, ela está muito mais ligada com um processo de empatia, de você conseguir, não confunda empatia com simpatia. Empatia no sentido de entender mais a realidade do outro, como ele pensa, como ele funciona, o que ele quer dizer, né? E não ficar colocando coisas na boca dele, falar o que ele pensa sem você realmente conseguir constatar isso. Então, nesse sentido, não existe esse paradoxo de até o abertismo não é bem um paradoxo, né? Que esse abertismo é que a informação entre e você não tenha criticidade. Pelo contrário, é que você não tenha pré-concepções, né? Que você esteja mais aberto a entender a realidade do outro. Eu vejo que aplicar a técnica da xícara vazia e a questão do anti-julgamento leva a gente para um desenvolvimento do abertismo consciencial, né, do nosso abertismo interno. E aí vale o grande desafio que são o abertismo das nossas realidades que a gente vem construindo desde então, o abertismo dos nossos paradigmas, né, o que nós fomos construindo enquanto verdades. Fazendo uma ressalva que construir realidades, verdades, paradigmas são coisas muito positivas, né? Construir um paradigma, um modelo, ele é de muita serventia em muitos momentos. Agora, eu gosto de pensar no princípio da zetética, no sentido que zetética seria o antônimo de doutrina, né? A ideia da zetética é sendo que tudo é passível de ser questionado e toda realidade é passível de ser mudada. Então é no sentido que realidades e paradigmas, eles têm o seu tempo de duração, né? Então assim, a aplicação dessa técnica, de uma forma sintética, ela não é um murismo, um relativismo, ela é um posicionamento, mas ela é uma tentativa de proximidade da realidade. Então nesse exemplo eu vejo a questão dos feedbacks como coisas muito importantes. Você está percebendo algo de um indivíduo, vamos pensar algo que esteja às vezes incomodando ele ou você mesmo, você pede o feedback, é dessa forma que você está entendendo, é dessa forma que você enxerga. E eu vejo que essas ferramentas, né, colocar essa premissa na nossa convivência de tentar não julgar o outro, isso faz com que as nossas relações consigam ser mais otimizadas, consigam ser mais intercompreendidas, né? Não seja coisas unilaterais, e sim bilaterais, multilaterais, né? Sintetizando é isso. Eu vejo que a técnica da xícara vazia é uma técnica que desenvolve o nosso abertismo consciencial e faz com que a gente consiga ter uma visão mais ampla e consiga universalizar a nossa manifestação para com o outro.